Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é da falta de conflitos no ambiente de trabalho. Isso acontece porque tem gente diferente trabalhando dentro das organizações, gente que tem opiniões diferentes, com objetivos que por vezes são conflitantes. Quer dizer, os conflitos vão ser inevitáveis e leva vantagem quem souber gerenciá-los de maneira mais efetiva. Nesse vídeo, eu quero te mostrar que os conflitos podem ser, inclusive, úteis e necessários para a equipe, e também quero te apresentar os 4 princípios para lidar de maneira mais efetiva com esses conflitos. Sabe que uma amiga me contou que na terapia ela disse que estava preocupada porque ela e o seu marido estavam brigando muito e o psicólogo respondeu de bate-pronto: se está brigando, então tá bom. Ela naturalmente ficou intrigada, mas depois ele explicou que na experiência clínica dele, existem muitos casais que atingiram um nível assim de desgaste no relacionamento, em que eles já não têm paciência nem disposição para discutir, para conflitar. E esse tipo de relacionamento são aqueles que atingiram um ponto de não retorno, sabe? É um relacionamento quase sem salvação. Então, se o casal tem conflitos e discussões com a intenção sempre de melhorar, né? Isso é algo necessário para o amadurecimento da relação. Fazendo uma ponte para o mundo das organizações, os especialistas em gerenciamento de conflitos afirmam que a excelência em termos de performance requer um nível moderado de conflito, ou seja, não é possível construir uma equipe de alta performance se não tiver um nível moderado de conflito. Esse tipo de conflito que a gente está falando é um conflito positivo, que acontece porque as pessoas têm a coragem de dizer a verdade, expor as suas opiniões, ainda que elas sejam divergentes, têm essa coragem e sentem essa segurança, até mesmo para desafiar a realidade, para propor novas condutas e novos processos. E isso é muito saudável. A ausência desse tipo de conflito nem sempre é um sinal de harmonia. Muitas vezes pode ser um indicador de gente acomodada, que já se conformou com a situação atual e que tem pouca diferença, aliás, pouca disposição de lutar por uma mudança, por uma transformação, por uma melhoria. Então perceba que o objetivo não é eliminar os conflitos, e sim gerenciar a intensidade. Conflito demais vai desgastar as relações, prejudicar o ambiente de trabalho. Por outro lado, o conflito de menos pode resultar em acomodação e estagnação. O desafio é aproveitar os conflitos para promover mudanças positivas, tanto nos relacionamentos quanto nos processos. Para isso é fundamental dominar a arte do gerenciamento de conflitos. Aí torna-se fundamental você ter a técnica do gerenciamento de conflitos. Nós temos um professor muito renomado, um grande guru na área da negociação e conflitos, que se chama William Murray. E junto com seus coautores lá no livro Como Chegar ao Sim, ele apresenta um modelo muito consistente com 4 princípios para lidar com conflitos e gerar consenso. Eu tenho certeza que esse modelo pode ser muito útil para você, para masterizar essa arte de administrar conflitos e para lidar com mais versatilidade aí nos eventuais conflitos que você está vivenciando ou que porventura você venha a vivenciar aí na equipe, aí na organização. Os 4 princípios do modelo são pessoas, interesses, opções e critérios. E eu quero explorar contigo cada um deles. Então, o primeiro princípio são as pessoas. E aqui a recomendação é separe as pessoas do problema. Mantenha o respeito e jamais leve a questão para o nível pessoal, porque qualquer hostilidade pode gerar uma quebra de confiança, e isso gera uma indisposição da outra parte, a coisa acaba travando, ela não evolui mais, há uma indisposição pelas partes, o que não é bom, né? O segundo princípio é o princípio dos interesses. O foco deve estar nos interesses e não nas posições. Deixa eu te explicar isso. É, as posições são o que as pessoas pedem no meio de um conflito ou de uma negociação. E os interesses subjacentes são aquilo que elas realmente necessitam. Então você vai precisar discutir, vai precisar de empatia e paciência para ir além, mais profundo do que as posições e descobrir os interesses. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que um cliente insiste em um prazo de entrega que para sua empresa ele sabe que é inviável.
ao conversar com ele, você percebe que ele nem precisava desse prazo tão apertado. A necessidade subjacente dele é demonstrar proatividade para um novo diretor que está pressionando ele. E aí, sabendo disso, conhecendo o interesse subjacente, você propõe a ele que um dos itens da sua entrega que você tem lá disponível, você vai entregar antes do prazo. E os demais itens você entregará depois, mas com uma condição de pagamento ou de entrega diferenciada. Assim, ele terá uma série de resultados para conversar lá com o diretor dele, com os stakeholders dele lá na organização. Percebe? Isso demanda disposição e empatia para você compreender os interesses subjacentes, e para isso é preciso conversar, é preciso interagir, é preciso confiança, sem dúvida nenhuma. Vamos para o terceiro princípio, que é o princípio das opções. Esse princípio sugere e recomenda que a gente amplie a gama de alternativas de ganho mútuo. Às vezes, a busca pelo consenso não avança porque as partes estão muito obcecadas nas posições iniciais que elas colocaram. E aí é muito importante que vocês usem a criatividade para pensar em alternativas de maneira colaborativa, alternativas de ganho mútuo. O melhor dos mundos é quando eu consigo, a partir de uma alternativa, atender os meus interesses e você consegue atender os seus também. Aí fica muito bom. E, finalmente, temos um quarto princípio, que é o princípio do critério. E ele sugere que a gente adote um critério para legitimar o acordo. Esse critério pode ser algum padrão objetivo para ampliar e para ajudar e para amparar a sua tomada de decisão. Esse tipo de critério traz mais legitimidade e segurança para que as partes possam chegar de maneira muito confortável e muito segura a um consenso. Exemplo disso, o padrão pode ser a política da empresa, como, por exemplo, a política de preço que é adotada junto a todos os mercados e clientes, ou a mesma política de comissionamento que é usada para toda a equipe comercial, sei lá, são exemplos. Pode ser, você pode recorrer, eventualmente, a uma regra de mercado, a uma tabela referencial para adotar um valor, para definir um preço. Esse tipo de critério aumenta a percepção de justiça para o acordo que vocês estão consolidando entre as partes. Então, esses são os quatro princípios para você buscar um consenso nas situações de conflitos. E agora que você já os conhece, eu quero te convidar para encarar os próximos conflitos que aparecerem aí no teu caminho, a partir de uma nova perspectiva. Procure focar nas oportunidades que os conflitos trazem. A oportunidade de ver algo que você não estava percebendo, a oportunidade de absorver lições que você precisava aprender, e também uma grande oportunidade de promover mudanças relevantes, eventualmente nos processos, eventualmente nos relacionamentos. Então, enquanto por aí está todo mundo reclamando e lamuriando com relação aos conflitos, nós vamos aproveitar a energia gerada pelos conflitos para aprender e para mudar o jogo. Eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém a quem você acha que ele pode ser útil, e também quero saber muito a sua opinião. Então deixe o seu comentário. Quais são os conflitos mais cabeludos que você enfrentou? Esses conflitos deixaram mais feridas ou mais aprendizados? Qual o tipo de conflito que, na sua opinião, é mais desafiador no ambiente profissional, no ambiente pessoal? Vai ser muito legal saber a sua opinião, e quem sabe a gente não aproveita o teu comentário para pensar num outro vídeo aqui, né, e dar sequência a esse bate-papo. Quero deixar um grande abraço a você e lembra sempre, vamos abraçar os conflitos e bora virar o jogo. Um abraço grande.